Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre vetores no espaço, no R3. Essa é uma parte de um conteúdo administrado na disciplina de Geometria Analítica e também de Matemática Aplicada à Arquitetura. Muito bem, então, ou seja, nós já trabalhamos vetores no R2, vamos trabalhar agora vetores no R3. Né? Então, imagina que você tem um conjunto com 3 vetores não coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano, né? E uma base, né, de forma análoga como nós vimos no R2. Só que no R2 nós vimos algo que poderia ser coplanar, né? Aliás, que é coplanar, né? Dois vetores são sempre coplanares, mas agora com 3 vetores, né, você vai ter sempre um par coplanar e o outro não. Então, de forma que você vai ter o vetor V dado por A1V1 mais A2V2 mais A3V3, onde A1, A2 e A3 são números reais, né? São números que você conhece. Tá? Então, são as componentes do vetor. Né? E V1, V2 e V3 são vetores, né, que você vai ter nos eixos, né, associado aos eixos. E a gente associa esses vetores aos eixos em cima de uma base, denominada base canônica. Né? Então, a base canônica é representada por IJK. Então tá lá, ó, né? I associado ao eixo X, o J associado ao eixo Y e o K associado ao eixo Z. E as coordenadas, né, dos vetores na base canônica, o I é 1, 0, 0, né, porque só tem um vetor, é um vetor unitário no eixo X. O J, o vetor unitário está no eixo Y, então 0, 1, 0. E o K, o vetor unitário, está no eixo Z. Né? Bom, o que é importante, né? Primeiro, é conhecido como base os 3 vetores forem unitários e de 2 a 2 forem ortogonais. Tá? Então, ou seja, eles fazem 90 graus, né, entre si. Né? Cada dupla de eixos determina um plano coordenado. Então, cada dupla, né, y e z, x e y, x e z. Né? E no R3 a gente tem os 3 planos: o plano XY, o plano XZ e o plano YZ. Então, né? E lembrando sempre, né, o eixo X corresponde ao eixo das abscissas, o eixo Y corresponde ao eixo das ordenadas e o eixo Z nós chamamos de cota, igual você aprendeu provavelmente na disciplina de desenho. Tá? Então tá lá, ó, o eixo XY na base, o eixo XZ associado, né, nessa lateral aqui, e o eixo YZ associado lá no fundo. Né? Então você teria, né, algo assim. Então aqui o eixo XY, né, depois o eixo XZ e depois o eixo YZ. Tá? Então tá lá, né? IJK para cada um deles, ó. Né? Então sempre representando dessa maneira. Lembrando que quando você tem o eixo XY, o K vale 0, no eixo XZ o J vale 0 e no eixo YZ o I vale 0, né? O X no caso. Né? Muito bem. E aí o que é legal é que quando você coloca esses 3 planos se interceptando, segundo 3 eixos, né, você divide o espaço em 8 regiões. Isso é conhecido como octante. Né? Antes você tinha trabalhado com quadrantes, agora você vai trabalhar com octantes. E aí você já começa a perceber nessa imagem que isso já tem uma certa forma aí de por exemplo, de uma edificação, né? Quando você vai fazer um projeto de uma edificação, você vê aí, né? É como se fosse um andar de baixo, um andar de cima, a parte da frente e a parte de trás, tá? Então tá aí, ó, né? Sendo assim, né, você tem todos os ambientes, né, associados aí a esse octante, certo? Bom, como é que a gente vai representar então um vetor no espaço? Então traça aí o plano XYZ, né? Aliás, os eixos XYZ, define a origem O, um ponto P no espaço. Né? Então você vai ter um valor para encontrar o ponto P em relação a X, um valor para encontrar o ponto P em relação a Y e um valor para encontrar o ponto P em relação a Z. Com o A e o B, você traça a diagonal da base, para saber onde é que esse ponto vai estar em relação ao plano XY. Está lá ele. Ó. E depois você traça a altura para saber onde é que esse ponto P realmente se encontra. Está lá o vetor V. Então esse vetor V ele é representado como, né, I mais J mais K. Certo? Sendo que você pode trabalhar, né, em relação ao eixo X, ó, o ponto OA, em relação ao eixo Y, o ponto OB, o vetor OB, né, e em relação ao eixo Z, o vetor OC. Então, OA, OB e OC. Tá?
E aí você tem lá o vetor, ó, né? Então x na direção y, y na direção j e z na direção k. Ok? Bom, aí você pode ver alguns exemplos, né? Então vamos lá. Ó. Ele está dando valores. Ó. Então você tem 2 para x, 4 para y e 3 para z. Como é que você representaria o vetor v então? Né? Seria 2i mais 4j mais 3k. Certo? Então você tem o 2 na direção x, né, um vetor unitário i, 4 na direção y, um vetor unitário j, e 3 na direção z, o vetor unitário k. Então 2i mais 4j mais 3k. Ok? Está lá. Né? Então esse é o vetor v. Representado também, né, pelo o vetor OP também. Né? Pode ser sem maiores problemas. Nós já vimos até isso anteriormente. Bom, aí ele pede, por exemplo, para você determinar outros vetores. Por exemplo, o vetor OF. Como é que você representaria o vetor OF com aquela diagonal da base ali? Simples, seria 2i mais 4j. Pronto, o vetor U, né, o vetor OF, é dado por 2i mais 4j. Bom, outra maneira, você pode escrever o vetor entre parênteses, né? Então você não precisa ficar escrevendo i, j, k. Então você sabe que dentro do parênteses, quando você estava no R2, o primeiro termo se representava o valor de x, o segundo de y, e agora quando você tem três termos, você tem o x, o y e o z. Né? Então, por exemplo, o vetor v ali é 2i menos 3j mais k, seria o quê? 2 menos 3 e 1. Depois, o vetor v ali, 5i menos j, então seria 5 e menos 1. Depois, menos i menos 9j mais 10k, menos 1, menos 9 e 10. Tá? E aí você pode até resolver expressões algébricas. Né? Por exemplo, quanto é que é i menos j? Então, 1, 0, 0, menos 0, 1, 0. Então, 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 0, 0. Conta rápida. Né? 2j menos k. Então, agora cuidado. Duas vezes o j lembra que é 0, 1, 0, né? Porque você está trabalhando com unitário no eixo y. Né? E o k é 0, 0, 1. Então, 2 vezes 0, 0. Menos 0, 0. 2 vezes 1, 2. Menos 0, 2. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Pronto. Né? Faz a continha de cabeça e você subtrai certinho. X do x, o y do y, o z do z. Tá? E o 4K seria 4 vezes, né, a base K, né, no caso, somente em relação à cota. Né? Então seria 4 vezes 001, que é 004. Ok? Muito bem, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Bom, então é isso. Né? É esse aí mesmo. Então, basicamente, o que você precisa saber para esses vetores no R3, né, é representar esses vetores. Todas as outras explicações matemáticas que nós vimos anteriormente, elas são apresentadas da mesma maneira, só que agora utilizando três elementos, né? O x, o y e o z. Inclusive, por exemplo, vamos supor que você quisesse encontrar dois vetores no R3 que sejam paralelos. Qual é a condição de paralelismo? Não é você dividir um vetor pelo outro e ter um mesmo valor comum para todos eles? Pronto. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Só que no R2 você só colocava dois valores. Agora você vai colocar três. Então vai dividir o i de um vetor pelo i do outro, o j de um vetor pelo j do outro, o k de um vetor pelo k do outro. Se todos eles tiverem, né, com as suas bases, né, com seus números, né, relacionados da mesma maneira, acabou. Né? Eles são paralelos. Então você tem dividir um por um, deu 2, dividir o outro pelo outro, deu 2, dividir o outro pelo outro, deu 2, acabou. Os vetores são paralelos. Se você dividir um pelo outro e aparecer um número diferente lá, significa que eles não são paralelos. Então você teria que ter lá uma constante, né, que corresponda à divisão dos dois vetores. Estou dando um exemplo, né, de que tudo aquilo que você fez no R2 vai ser feito também no R3 de maneira análoga, então de uma maneira bastante tranquila. Então toda a base matemática que você tem para o R2 é aplicado aqui para o R3 da mesma forma, só que agora você vai estar com três elementos. Ok, pessoal? Então é isso aí. Né? Então, na verdade, era só para mostrar para vocês a representação dos vetores no R3, né? E a partir daí agora você trabalha da mesma maneira que você estava trabalhando no R2. Tá? Mais para frente, quando falar de produto vetorial, produto misto, né? Produto escalar, que a coisa fica um pouquinho diferente. Então aí vai ser outra aula com outro conteúdo para você. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado. Né?
Valeu pela atenção de vocês, sempre um privilégio ter estado com vocês e até mais ver, se Deus quiser. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção.